Então meu abraço vai falar por mim. Quando parece que o amor simplesmente foi embora. Oi, gente. Tudo bem? Vinícius, Érica. Tô vendo que vocês estão aqui. E espero que vocês estejam bem. Eu deixei a musiquinha rolando aqui para dar um tempinho. Mais uma vez eu senti aqui de falar algumas coisas e eu tenho feito isso, né? Quando eu sinto essa vontade, eu procuro seguir meu coração e falar. E eu vejo que às vezes a gente não entende na hora, né? Porque a gente vai entender depois o porquê que algumas vontades vêm e quando a gente segue, né? As coisas começam a acontecer também, outras coisas começam a acontecer, né? Então, a gente pode falar disso num outro dia. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto que eu compartilhei, né, por esses dias. Se vocês puderem só me falar se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Se tá dando para ouvir bem o som. Esse assunto sobre os cuidados com o corpo, né, com o corpo e a saúde física, né, e que acaba impactando a saúde de uma forma mais geral, né, de uma forma mais ampla. E assim, no fundo, não tem a ver com a importância dos cuidados com a saúde, porque isso é uma coisa super sabida, né? A gente tem reportagens e notícias e artigos científicos, muitos, assim, diversos. Todos os dias a gente tem alguma novidade nesse sentido. Então, assim, é mais do que comprovada a importância, né? Desses cuidados. Então, assim, em termos da produção de neurotransmissores, da regulação hormonal, do funcionamento dos nossos órgãos, a melhoria na qualidade do sono, nos processos do nosso corpo de uma forma geral, né? Enfim. A live não é sobre isso, né? É sobre a mensagem que está por trás desses cuidados, quando a gente procura trazer isso para a nossa vida, para os nossos dias, né? Porque assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala. Oi, Rose, tudo bem, sua linda? Tudo que a gente faz e fala e pensa, né? Tudo isso transmite algo para o universo. Tudo isso passa uma mensagem, né? Então, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente tem esses hábitos na nossa vida, a gente está transmitindo uma mensagem também, né? Até essa semana eu fiz uma avaliação física na academia, e aí a gente tirou as medidas, a gente tirou fotos, né? E eu até brinquei com o professor na hora, falei, nossa, essas fotos você não precisa me mandar, né? Porque a gente está começando o trabalho, né? Oi, Cleide, boa noite. Que bom te ver aqui. E eu comentei isso na hora e depois eu não gostei de ter falado isso, né? Me arrependi. Eu falei, nossa, por que eu falei isso? Porque eu tava, de alguma forma, desmerecendo o meu corpo, né? Eu tava falando mal do meu corpo, assim. Eu tava passando uma mensagem de insatisfação em relação ao corpo, ao meu corpo e ao estado dele nesse momento, né? Então, depois eu não gostei disso que eu falei, não fiquei, né, assim, presa nisso, mas foi algo que me chamou a atenção para eu não fazer mais, né, não criticar o meu próprio corpo, não demonstrar essa insatisfação, porque ele está funcionando muito bem, né, perfeitamente bem, graças a Deus, então, por que eu falei isso, né, ele pode melhorar, a forma física pode melhorar, né, e a gente vai trabalhar para isso, a força pode melhorar, a mobilidade, a flexibilidade, né? Mas, oi Lauren, mas, enfim, a gente não precisa, né, criticar. Então, tudo isso são mensagens que a gente está transmitindo para o universo, né?
E assim, eu tenho falado bastante sobre a espiritualidade, né, sobre esses assuntos da espiritualidade, que são, né, muito importantes, têm sido muito importantes para mim na minha vida, tenho procurado trazer muito isso para os meus dias, mas a questão é que a gente aqui está vivendo, né, a gente aqui está vivendo no mundo físico, né? E o nosso corpo físico é o meio, né, através do qual a gente está passando por essas experiências, né? Então ele é o veículo, ele é a maneira, o meio através do qual a gente vive todas essas experiências aqui. Então, assim, tudo que a gente faz, né, o fato de eu estar aqui falando, as pessoas que a gente abraça, a gente ir para os lugares. Oi, Loral, que bom te ver aqui, amigo. Então, assim, tudo isso a gente faz através do nosso corpo, né? Então, assim, a live poderia acabar aqui, né? É simplesmente a maneira através da qual a gente faz absolutamente tudo, né? Então, assim, todas as nossas vivências acontecem através do nosso corpo. Então, ou seja, a importância dele é imensa, né? É total. Então, esses cuidados, eles são muito básicos até, né? E a gente tem conhecimento, a gente tem informação. A questão é que muitas vezes acaba que a gente vai olhar para isso quando surge algum problema, né? Oi, Ari. A gente vai olhar para isso quando surge algum problema, quando surgem sintomas, né, físicos que demonstram que não está tudo bem. Então, assim, quando a gente cuida do nosso corpo, quando ele está bem também, quando a gente tem hábitos de cuidado, a gente está transmitindo essa mensagem de que sobre a nossa disposição de ter essas vivências, de ter as nossas experiências aqui, da melhor forma, né, da forma mais elevada. A gente está demonstrando que a gente está disposto a fazer o que é necessário, a ter esse cuidado da melhor maneira, né, da forma como está ao nosso alcance fazer. Então, eu vejo que é uma mensagem muito importante que a gente está passando quando a gente faz isso, né? E assim, não é só a mensagem e não é só a questão de manutenção, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa num veículo, né? Eu estava falando que o corpo é o meio, é o veículo através do qual a gente faz tudo o que a gente faz aqui. Mas o fato é que até mesmo um carro, que é um veículo, né, que é uma máquina, a gente dá manutenção, a gente leva para a oficina a cada 6 meses ou a cada X mil quilômetros para verificar se está tudo bem, né? E o corpo é uma máquina natural muito mais complexa, né? A gente sabe disso. E a questão não são só os check-ups que a gente faz no médico, assim como a gente faz com o carro na oficina, né? São os hábitos que a gente tem, né? São as ações que a gente toma no nosso dia para manter a boa qualidade, né? Então, assim, eu vejo que a gente não precisa esperar virem os sintomas, né? A gente não precisa esperar virem problemas que demonstram que não está tudo bem. A gente pode fazer isso na nossa vida diária. E quando a gente faz isso, a gente transmite essa mensagem de cuidado, né? Em geral, a gente entende assim que os sintomas eles demonstram que tem algo errado, né? Eles demonstram a possibilidade de que doenças se manifestem, e aí a gente vai atrás de algo. Então, no fundo, assim, a mensagem que eu queria trazer é de que a gente não espere, de que a gente procure trazer esse cuidado constantemente, né? Que a gente procure manter aquilo que já está bom, né? Fazer por onde, viabilizar, permitir que o nosso corpo funcione bem, né? Na maior parte do tempo, né? Sempre que possível, fazendo o que está ao nosso alcance, porque a gente está transmitindo uma mensagem para o universo quando a gente faz isso. E assim, que tipo de hábito, né? A gente já sabe o que fazer, na verdade. Então, assim, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, a forma como a gente se alimenta, trazer consciência para a nossa alimentação. Quando a gente começa a trazer consciência, a gente pensa 2 vezes para se alimentar, para ingerir determinados alimentos, porque talvez a gente não queira colocar esse tipo de combustível, né, para dentro do nosso corpo.
a gente começa, por mais que a gente tenha vontade de algumas coisas que a gente está acostumado, a gente não faz mais tanta questão. E não estou dizendo que a gente precisa ser radical e deixar de comer, enfim, uma coisa gostosa só porque ela não é a mais nutritiva, não é isso. Mas é a questão da tomada de consciência, né? A questão de trazer a mobilidade para o nosso corpo, de trazer o movimento, porque nós não fomos feitos para ser sedentários, não é da nossa natureza. Então, trazer o movimento, né? Trazer exercícios de alongamento, de flexibilidade, que isso se reflete também na vida. A flexibilidade que a gente tem para com as situações, né? A maneira como a gente lida, em que medida a gente se permite ter flexibilidade, né? Tudo são reflexos. E a ligação disso com o emocional, né? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que alguns dos sintomas, eles têm a ver com as nossas emoções, eles têm muito a ver, na verdade. Exatamente, Rose, a tomada de consciência. Então, assim, a gente às vezes está num estado constante de ansiedade, num estado constante de irritabilidade, num estado constante de tensão, né? Então, é também prestar atenção nos ambientes, né? Em que ambientes a gente está se colocando no nosso dia, né? E aí o ambiente, no caso, interno e externo, porque pode ser que nesse momento você esteja convivendo ali num ambiente externo que você por alguma razão precise estar, né? Mas aí a maneira como você está internamente e você se coloca nesse ambiente pode ser diferente. E pode te permitir estar num estado de menos ansiedade, de menos tensão, né? Quais nutrientes você proporciona para o seu corpo, para a sua mente, diante das situações que acontecem na tua vida, na nossa vida, né? Será que a gente se permite dar esses nutrientes que são necessários ao longo do caminho? Ou a gente fica numa corrida, né, interminável e como se a gente fosse incansável e só aí quando chega nesse destino a gente se permite a esses nutrientes? E aí eu tô falando de descanso, de pausa, né? Porque a gente tá vivendo já faz algum tempo num ritmo muito acelerado, né? Muito focado na produtividade, né? E as pessoas têm falado mais agora sobre burnout. Mas o fato é que isso é algo que já tem algum tempo que está acontecendo, de as pessoas estão começando a questionar. Oi, Si, bem-vinda, obrigada, amiga. As pessoas estão começando a perceber que isso não é natural, isso não é o nosso natural, né? E muitas vezes a gente está correndo atrás de objetivos e de coisas que no fundo nem são as mais importantes para nós, nem são aquelas que realmente nos satisfazem plenamente, verdadeiramente e em essência, né? É claro que existem as necessidades básicas, a gente tem as contas, a gente tem as questões aí do dinheiro que são a nossa moeda de troca, né? Mas eu acho que vai muito além disso, né? E se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade, mas é um sentimento assim de que muitas vezes a gente vai chegando e conquistando certos objetivos e aquilo não preenche, né? Não preenche certos vazios que a gente pode sentir, porque esse preenchimento não vem dali. É claro que o dinheiro vai suprir muitas coisas, muitas necessidades, o conforto, e a gente tem dinheiro e a gente, eu acho que muitas vezes até aprende, tem crenças de que o dinheiro é algo ruim, é algo sujo e não é assim, né? O universo é abundante, a gente pode ser próspero, inclusive financeiramente, né? Para ter tudo que a gente pode ter e tudo que está disponível, né? Mas a questão, acho que são os exageros, né? E quando a gente se perde desse norte, dessa bússola que é a nossa essência, que é o nosso coração, né? Então, eu tenho percebido muito assim essa ligação entre essas esferas, né? Essas dimensões através das quais a gente se integra como ser, né? A dimensão do espírito, a dimensão física e a dimensão da mente, né? Como essas coisas estão relacionadas, como tudo aquilo que a maneira como a gente nutre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito refletem, né?
no nosso dia. Então, assim, além da questão da alimentação, né, falando que a gente falou agora há pouco, a questão da mente, como é que a gente está nutrindo a nossa mente, né? Com que informações, com que notícias, com que pessoas você conversa. São pessoas que te elevam, pessoas que falam de coisas positivas, pessoas que se expressam de forma respeitosa, elas estão dispostas a te ouvir, né? Elas respeitam a tua opinião, elas respeitam a tua forma de se colocar, a tua maneira de ser, né? Porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que são muito críticas, extremamente críticas e que acabam nos colocando para baixo. E é claro que o mais importante é como a gente está dentro, mas será que a gente precisa se manter em ambientes assim? As pessoas que você ouve, né, os vídeos que você assiste, enfim, tudo que você consome, né, tudo que vem de fora, são coisas que te levam, são coisas que te agregam positivamente, ou a gente fica muito focado em ver os problemas, em ver notícias que, enfim, só trazem. Não estou dizendo para a gente ser alienado e ignorar tudo que está acontecendo e que não é bom, mas é no sentido de a gente também se nutrir, também nutrir a nossa mente de coisas que fazem bem, né? De pessoas, né? Nos cercarmos de pessoas que agreguem positivamente, que tragam mensagens que te inspirem, que te motivem a ser você mesmo, né? Eu ia até falar ser cada vez melhor, mas ser você mesmo, né? E se sentir confortável em ser quem você é. Isso é uma coisa que eu tenho sentido muito, assim, na minha vida. Eu tenho muito, né, para aprender ainda, para evoluir, para melhorar, mas eu vejo que acompanhar, seguir pessoas e ter amizade com pessoas, me cercar de pessoas, tanto fisicamente quanto virtualmente, né, porque tem muitas pessoas com quem eu mantenho um relacionamento aqui de conversas e de trocas, né, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Pessoas que estão na mesma vibe, né? Pessoas que estão interessadas em assuntos relacionados ao desenvolvimento, né? Relacionados à expansão de consciência, a crescimento, né? Menos focadas em coisas que não trazem benefício, né? Conversas às vezes que são mais vazias, que são focadas em outras pessoas, em criticar outras pessoas, né? Isso não agrega muito positivamente, assim. E às vezes a gente faz isso para se sentir melhor, né? Para se comparar, né? E se sentir melhor, ou se sentir pior, né? Então, essa nutrição tem a ver com isso também, né? E a questão do espírito também, na nutrição do espírito, né? E aqui eu queria comentar um ponto, antes de terminar, que tem a ver com, não só com aspectos assim mais da espiritualidade, no sentido que é mais conhecido, né? Que as pessoas normalmente quando pensam em espiritualidade pensam mais nisso. A gente tem essa tendência de pensar em meditação, em silêncio, né? Que também são muito importantes. Mas acho que no sentido também de coisas que te façam bem, coisas que te permitam se divertir, sabe? Que tragam alegria. Isso também é espiritualidade. Muitas vezes a gente fica tão focado na questão da produtividade, né? Que a gente deixa um pouco de lado as coisas que a gente não precisa fazer. A gente fica muito focado no que a gente precisa fazer e a gente deixa de se divertir, a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta, que nos divertem, que nos alegram, né? E eu vejo que quando a gente se conecta com isso, isso traz também uma nutrição para o nosso espírito, que faz toda a diferença nos nossos dias e que faz toda a diferença também na nossa saúde física, né? Então, às vezes, quando a gente fala, não, mas eu não vou fazer isso porque não precisa, eu não vou... E isso varia muito de pessoa para pessoa, né? De repente, aquilo que nutre o meu espírito, porque eu gosto muito de fazer, não é o que vai te fazer tão bem, né? Isso é muito individual. Mas eu vejo que é algo que a gente dá menos importância, né? Possivelmente em função desse ritmão, né? Dessa correria, que todo mundo sempre fala da correria. Então,
a gente talvez possa ir trazendo, incorporando assim nos nossos dias coisas legais, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que fazem o nosso coração vibrar, coisas que nos deixam felizes mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que ela... Oi, Ludi! Ai, que linda, Lauren! Eu também aprendo muito com você e você traz muito isso, né? Essa questão de uma maneira leve, né? De fácil entendimento. Porque a gente normalmente acaba, inclusive nesse aspecto da alimentação, né? Às vezes sendo... Oiê! Às vezes a gente acaba sendo um pouco radical, né? Com a gente mesmo, no sentido assim de isso pode, isso não pode, né? A partir de hoje eu não faço mais isso nem aquilo, eu não como mais isso nem aquilo, eu só vou comer tais e tais coisas. E assim, acho que dependendo do momento que a pessoa estiver, né, dependendo do que ela estiver se propondo a fazer, tem pessoas que às vezes por uma questão de saúde, tem pessoas que às vezes por uma questão de profissão, né, por serem atletas, por serem pessoas que competem, ou por serem pessoas que se colocaram aquele desafio pessoal de atingir determinadas metas, né, ou por razões religiosas, enfim, tem várias possibilidades. Aí essas pessoas colocam, às vezes, certos objetivos, né? E esses objetivos incluem, às vezes, essas restrições, né? E acho que também tudo bem, porque é o que a pessoa precisa e é o que ela quer e é o que ela está se dispondo a fazer naquele momento. Mas eu vejo assim que, pensando um pouco, falando um pouco pela minha experiência, né? Como tem sido, eu vejo que a gente pode fazer isso, Oiva, a gente pode fazer isso quando a gente não tem, às vezes, essas restrições mais explícitas por conta de objetivos, né, que a gente define nesse sentido. A gente pode ir prestando atenção a como o nosso corpo se sente em relação a determinados alimentos, né, a como ele responde. Porque pode ser que em um determinado momento da tua vida tenha algum alimento que não faça tão bem, né? E o teu corpo te mostra isso, né? E se você estiver atento, estiver observando, estiver presente, você vai perceber. E aí você evita por um tempo, né? Se for o caso. E tudo bem também, né? Agora, a gente às vezes define essa coisa de, bom, a partir de segunda-feira eu não como mais isso nem aquilo. E aí com isso a gente acaba criando certas vontades, né? A Lauren pode falar com muita propriedade sobre isso, que ela, além de terapeuta, ela é nutricionista e ela faz esse atendimento de forma integral, né, de forma integrada, na verdade. E é um atendimento maravilhoso que eu super recomendo também. E com esse olhar, né, de trazer aquilo que também te satisfaz no sentido de ser o que você gosta de comer, né? Então, de repente, você precisa de determinadas quantidades ali, determinados tipos de alimento, de nutrientes, e que elas podem ser satisfeitas de diversas formas, por diversas combinações, né? Então, acho que é também a leveza nesse sentido, né? De a gente se permitir ao que a gente gosta e ao que a gente sente que faz bem para o nosso corpo. Porque a gente às vezes vai seguir lá uma dieta de uma determinada pessoa com as quantidades e os alimentos que fazem bem para aquela pessoa, né? Que são as necessidades daquela pessoa e que não vão ter a ver com a gente, né? Então, acho que essa leveza, né, que ela está falando também pode ter a ver com isso, com a gente observando como que o nosso corpo reage, como ele responde aos alimentos, né? E também em relação aos nossos gostos, porque talvez a gente não precise cortar, né, os alimentos assim 100%, porque aquele alimento não é 100% nutritivo, né? Porque quando a gente faz isso e a gente não está pronto para fazer esse corte, às vezes aquilo vai provocar uma vontade maior depois, né? Então, talvez um processo mais gradual, né, desse entendimento sobre o nosso corpo, né, sobre as nossas necessidades. E até falar sobre a questão de vegetarianismo, mas acho que
também não é o caso. Um dia a gente convida a Lauren aqui para conversar com a gente sobre isso. Oi, Luiz. Então é isso, eu acho que é a gente observar, né? Observar o nosso corpo, observar os nossos pensamentos, né? Essa nutrição da mente que eu estava falando tem a ver com isso também, né? Com observar as nossas emoções e acolher as nossas emoções, mesmo quando elas não são as mais nobres, as mais elevadas, as mais positivas, né? Ai, vamos sim, Lauren. Vamos fazer esse bate-papo que você tem muito para ensinar aqui pra gente. Eu vou adorar. Oi, Polly. Então é isso, né? É isso que eu queria trazer, essa importância da mensagem que a gente transmite quando a gente se cuida, quando a gente cuida do nosso corpo, né? E o quanto isso reflete na nossa saúde de forma integral, né? A nossa tomada de consciência sobre aquilo que a gente ingere, sobre como a gente se nutre, né? Nessas 3 esferas. E eu percebo, assim, que algo também que tem feito muita diferença é que, assim, eu tenho agradecido, né? Eu não tenho comido nada sem agradecer. E isso parece uma coisa pequena, mas eu sinto que eu fico mais presente quando eu faço isso. Para aquilo que eu tô comendo, e a maneira como aquilo satisfaz o meu corpo é diferente quando eu agradeço, né? O fato de estar mais presente faz com que aquilo de fato nutra o meu corpo de um jeito diferente. Oi, Amanda. E até um copo de água, sabe? Eu tomo aquele copo de água e coloco uma intenção, né? Agradeço. E esse tipo de prática são coisas muito simples e que a gente pode ir incorporando. E eu tô falando porque me fazem bem, né? Claro que a gente faz quando a gente sente de fazer, quando a gente percebe que faz bem, que faz sentido pra gente. A gente não é obrigado a nada, né? Eu tô compartilhando coisas que eu percebo que tem feito diferença, tem... Obrigada, sua linda. Coisas que tem feito muita diferença e que tem me permitido ficar bem, né? Inclusive fisicamente, inclusive em termos de saúde, né? São coisas que estão muito relacionadas. Então é isso, eu se deixar eu fico aqui falando por muito tempo, eu me empolgo, eu gosto muito desses assuntos, né? Já deu para perceber, mas eu vou parar por aqui, já tá tarde, a gente precisa dormir já já, né? Começar a desligar. E ainda não consigo ver os comentários direito, eu não sei se vocês estão falando, às vezes eu não consigo ler, então estou aprendendo aqui ainda a mexer direitinho. Mas muito bom ter vocês aqui, bater esse papo. Tem dias que eu estou sentindo vontade de fazer isso, né? E eu acho que quando a gente está aqui presente é outra energia, é uma interação que dá para fazer quando a gente sabe mexer direitinho, mas eu vou aprendendo e é muito gostoso. Espero que... obrigada. Espero que vocês fiquem bem, que a gente tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima. Muito obrigada pela presença, pelo apoio. Tá sendo muito gostoso. Tá sendo muito boa essa troca. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.